abençoe, irmãos. Vamos ficar de pé. Eu quero falar com calma, pedindo a Deus que recompense os irmãos. Francamente, a fé e o ânimo de vocês animam qualquer pregador, né? O salmista diz: um abismo chama outro abismo. Senhor Deus, Pai bendito, nós te pedimos pela tua graça, pelo teu amor, tudo quanto for de tropeço, de atrapalho, para o Espírito Santo operar nesta noite, seja abolido, conforme aconteceu naquela noite, 20 de novembro, e depois disso, em outras noites, pessoas foram curadas milagrosamente, poderosamente, pelo teu poder, pela palavra falada, não magnificando o homem, não glorificando o homem, mas sim o Senhor Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós pedimos que nada impeça também a recompensa de cada um ter se locomovido do seu lar para chegar até aqui nesta noite. Senhor, nós pedimos que todos sejam guardados em minha oração, desde sair de casa, sua entrada, na sua saída, do transporte, e que se alguém vier a molhar, que seja para a bênção e não para o mal. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos que nesta noite o teu poder possa ser notório através das profundidades da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu poderia ligar isto aqui com a série de mensagens, lembrando da mensagem que Deus viu que não era bom que o homem ficasse só, tirou dele a sua disjuntura, que chega a ser até substituta, né? E Abraão, vendo que Isaac não deveria ficar só, mandou buscar Rebeca para si, para Isaac. E não foi bom que Elias ficasse só. Então, como um tipo da noiva, Deus deu Eliseu para Elias, deu Calebe para Josué, adormeceu a Jesus no Calvário e trouxe dele a sua esposa. E ele disse: não vos deixarei só, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Conforme nós temos aprendido, os tipos, uma vez dados pelo profeta, não falham. Nós vemos um pouquinho que aquilo foi o tipo da noiva, mas nós somos a noiva. Nós somos o cumprimento do tipo. José foi um tipo de Cristo. Cristo foi o cumprimento daquele tipo. Moisés foi um tipo de Cristo. Então, Cristo foi o cumprimento daquele tipo. Se isto é assim, então você vê que a ceia, o pão simboliza, é o tipo do corpo de Jesus Cristo. E o vinho, o sangue. Agora, eu quero aprender com os irmãos sobre esse abismo. Isso é uma palavra que no grego tem um sentido de sem fundo. Sem fundo. Agora, já pelo latim, vem como abertura, sulco natural, quase vertical, né? De fundo praticamente insondável. É um abismo. E Machado de Assis diz: ela vai, a minha estrela, e vai a resvalar
no abismo, de onde não sei se levantarei mais. Disse: ela vai, a minha estrela, aí vai a resvalar no abismo, de onde não sei se levantarei mais. Isso falando de sua glória, de sua fama, não é? O abismo quer dizer também grande distância ou diferença. Não era um homem que ela supunha separado por um abismo de todas as suas relações pessoais. Isso está nas histórias sem data. Era um homem que ela supunha separado por um abismo de todas as suas relações pessoais. Então, isso para dar um exemplo do que é o abismo nesse sentido de distância ou diferença, quando é posto um abismo entre uma pessoa e outra, e que uma cai no esquecimento da outra. Mas ainda quer dizer também o último grau, o extremo, vive no abismo da desventura, que quer dizer inferno, sepultura, Seol profundo. Então, você vê aqui que o abismo ele tem sentidos profundíssimos no amor, no relacionamento entre o homem e a mulher, e fala de abertura, fala de um sulco natural quase vertical na terra, né? De fundo praticamente insondável. Fala de uma coisa sem fundo, fala de uma glória, de uma fama que se foi para o abismo, e fala da grande distância, não é? Ou diferença, e fala também do último grau, o extremo, fala de inferno, sepultura, de Seol, de profundo. O abismo fala também de uma situação difícil, fala de uma posição insustentável, que a pessoa não dá conta de sustentar. E alguém diz: dificilmente o salvarão do abismo em que se acha. Do abismo clamei, mas não houve quem pudesse me salvar. Diz um poeta: do abismo clamei, mas não houve quem pudesse me salvar. Agora, parece que o abismo está se tornando uma coisa muito horrorosa, horrenda. E quem sabe não é tão horrenda, tão má quanto se pensa, quanto se parece, não é? Cada pessoa tem um abismo que é o profundo do seu coração. Isso chama-se âmago, íntimo. No Salmo 64, verso 6, fazem indagações maliciosas, inquirem tudo que se pode inquirir, até o íntimo de cada um e o profundo do coração. Há pessoas que são dotadas de determinados conhecimentos psicológicos, psíquicos, que conseguem descrever, às vezes, a vida de uma pessoa por sinais das mãos, por data de nascimento, pelo mês, pelo signo, e assim por diante. Há pessoas a quem são dados dons desta natureza. Agora, William Branham, profeta desta era, veio com um dom sobre todos eles, de penetrar no abismo de cada vida, de cada pessoa, não para inquirir, para interrogar, para difamar, para fazer um alvoroço, mas para ajudar, para responder, para mostrar a causa. O salmista está falando daqueles que fazem indagações maliciosas,
inquirem, queiram saber de tudo. E eles querem conhecer as vidas das pessoas e passam a conhecer, simplesmente para tomarem sobre si uma responsabilidade muito grande de julgá-las, porque não é para ajudá-las. Mas quando se trata de um dom de Deus como aquele, veja como Jesus penetrou no abismo da mulher samaritana. E ele disse, sabendo que ela já estava com o sexto homem na sua vida, ele disse, vai chamar teu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Ele disse, disseste bem. Ele sabia daquilo. Ele penetrou no abismo da sua vida, do seu coração, no âmago, no íntimo. Nunca ninguém tinha contado a vida da samaritana para Jesus Cristo. Ela nunca tinha entrado ali num quartinho, um confessionário para confessar. Não foi isto. Ele, com o dom de Deus, como o dom inefável de Deus, penetrou naquele abismo. Agora veja a operação de Deus. Você tem exemplos nas Escrituras, desde a primeira capa da Bíblia até a última capa, de Deus operando desta forma. Profeta entrando no abismo das pessoas, no coração, no íntimo, como o caso de Natã e Davi. Agora nós sabemos por informação do próprio Davi, e a prática mostra, a vida mostra, que há muitos que firmam em mau intento, falam de armar laços secretamente e dizem, quem os verá? Fazem indagações maliciosas, inquirem tudo que se pode inquirir, até o íntimo de cada um, e o profundo coração, e o abismo do coração. Nós ouvimos sobre o que é coração, o centro das emoções, de todos os sentimentos. Ali se aninham, nos abismos se aninham chacais, serpentes, aves de rapina. Quando se trata de abismos, de profundos, que estão habitados por tais coisas. Mas quando se trata de um âmago, de um profundo, onde Jesus, o Espírito Santo, mora, o que se pode encontrar ali? Paz, não é? O salmista, com essa experiência, no Salmo 88, verso 11, será anunciada a tua benignidade na sepultura, ou a tua fidelidade na perdição? Ele pergunta, será anunciada a tua benignidade na sepultura, ou a tua fidelidade na perdição? Encontrar-se-ão com benignidade, com fidelidade nos abismos da perdição? Quem quer descer nos abismos das pessoas? Ora, quem quer? Quem pode descer? Outro dia, um irmão recebeu um telefonema que seu filho tinha caído na cisterna. Mas um outro irmão que mora perto desceu. Quando você chegou, seu filho já tinha sido socorrido, estava salvo. Aquele irmão desceu no abismo para operar benignidade. Ele foi um herói. Ele desceu no abismo para um salvamento. Ele tinha condição para aquilo. Mas já houve caso de mãe que pulou em cima, com amor de mãe, para os dois morrerem, deixando o restante. Mas ali houve alguém que pudesse descer no abismo. Quem podia descer no abismo da samaritana? Era só Jesus. Só aquele que tinha comissão para isto.
Todos nós nos encontramos numa condição moribunda, diz o profeta, vivendo num mundo que não passa de um hospital de pestilentos, de um convento assombrado. Porém, Deus amou o mundo de tal maneira, nesta hora em que estamos vivendo, que desceu novamente na terra, cruzou novamente este caminho, pisou aqui, comeu aqui, sentiu dores aqui, num homem chamado William Marion Branham. Eu vou mostrar isto aqui, como ele desceu lá. Mas vamos ver aqui no Salmo 139 ainda. Não importa se isso seja apenas um estudo, uma palestra. Verso 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Siol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Isso é um eleito falando. Isso é um filho de Deus falando. Ainda que eu desça no abismo, ainda que eu me cubra de trevas, ora, a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Qual abismo que pode me esconder da mão salvadora? Qual abismo que pode me esconder, que pode te esconder de Deus? Veja aqui como Jonas gritou. E orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Ele estava no abismo, ele estava na profundidade do mar, dentro do ventre de um peixe, o qual ele classificou como inferno, que no hebraico quer dizer Seol. E ele disse: de lá eu gritei, e tu ouviste a minha voz. Deixa-me tomar isso aqui com tempo. Vamos para o rico e Lázaro. São Lucas 16, verso 19 em diante. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades, lá do abismo, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te. Aí vem o gravador. Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males.
Parece que lá o rico estava fora do abismo e Lázaro estava no abismo da pobreza, da luta e da dificuldade. Mas veja como foi invertido. Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Irmãos, isso é muito profundo. Às vezes há abismos separando as pessoas aqui. Havia um abismo entre a irmã Moser e seus 2 filhos, sendo filhos dela. Eles estavam jogando, eles estavam brincando, eles estavam zombando. Havia um abismo entre ela e seus filhos, naquela condição. Não haveria outro meio de salvamento a não ser pela palavra falada, pelo poder de Deus. Não podia haver. Isso tem que ser lembrado constantemente. O poder que deteve a neve, a tempestade de neve. O poder que ressuscitou o peixinho. O poder que trouxe os filhos da irmã Moser, requereu os filhos da irmã Moser. O poder que ressuscitou aquele menino. O poder que falou com o touro. O poder que falou com as abelhas. A palavra dos esquilos, palavra falada. Isso está relacionado com a vida constante da noiva na terra. Estas coisas estão relacionadas de uma maneira entranhável na vida da noiva. Mas acontece que nós queremos operar pelo meio da razão, dos sentidos, dos sentimentos, e corremos o risco então de sermos precipitados no abismo para salvarmos a quem nós amamos, de forma tal que vamos perecer com aquela pessoa. Aqui perto de Iporá tem um rio chamado Rio Claro, e lá uma noiva com noivo, família, foi fazer um piquenique à margem desse rio e uma menina caiu na água. Ela caiu no abismo. E o resultado é que foram 4 pessoas, inclusive o casal. Por quê? Quem não sabia nadar queria salvar a criança. E um agarra no outro e vão morrer. Tinha que ter alguém que soubesse nadar, deixar só para quem sabe nadar. Se a outra pessoa salta, mesmo sendo mãe ou pai ou filho, seja quem for, então vai morrer também. Já passei várias vezes no lugar onde morreu o pai e o filho. Estando no Rio Vermelho, o filho caiu e estava afogando. Então um bom nadador pulou na frente do pai e salvou o filho. Ele disse: se você não tivesse salvado meu filho, eu morreria com ele. E viajaram para Piranhas, na estrada de Piranhas, Aruanã, Piranhas. E lá tem um poço, não é um rio, um poço de uma aguazinha que vocês não podem entender como foi acontecer aquilo. Eles pararam a carreta e quando foram ver, estavam os 2 mortos, o pai e o filho, no mesmo dia. Agora, ninguém pode fazer aquilo que Deus não comissionou para fazer. A noiva não fará nada. Ele disse na mensagem a Pérgamo que ela ou fica em silêncio ou só vai fazer o que assim diz o Senhor, ela. Então pode ver perecendo, pode ver morrendo, pode ver acontecendo o que for. Não se pode pôr a mão se não tiver o assim diz o Senhor, se não for para salvamento. Uzá viu que a arca do Senhor ia caindo e ele bem intencionadamente tocou a mão para segurar a arca. Ele morreu. Agora Deus comissiona o seu povo. Deus comissiona. Ele tem comissionado os seus homens.
e suas pessoas, a sua noiva. E haverá um momento para cada coisa. Houve um momento para aquela mulher que tinha um marido jogador beberrão. Naquela madrugada houve um momento. Agora, compreender e entender isto, veja que abismo havia entre aquela mulher e aqueles homens que seu marido levou em sua casa. E Nelly, não reconhecendo isto, que havia um abismo entre ela e os seus velhos amigos, seu velho namorado e aquela coisa toda, que deveria ter caído nisto aqui, ó. Grande distância ou diferença. Era um homem que ela supunha separado por um abismo de todas as suas relações pessoais. Mas Nelly, bem intencionada, parou um pouquinho e dizia: eu vou testemunhar. E de repente ela estava nos braços dele, com um morcego, um grande demônio em si. Mas não respeitando este abismo, é que os homens caem no abismo. Não respeitando a separação. Veja aqui. E além disto está posto um grande abismo entre nós. Está posto um grande abismo entre o homem e uma mulher casada. Atravessá-lo significa morte, diz o irmão Branham. Não importa se ela está maltratada, não importa mesmo se ela pede para ele. Está posto um abismo entre uma igreja e outra, a menos que seja denominação. Você viu hoje o que inspira aquela unidade, que estava inspirando aquela unidade, o irmão Branham disse. Querendo formar uma unidade. E ele comparou a igreja como esposa e o pastor como seu marido. Ele disse: a igreja que não respeita o seu pastor é como uma mulher que não respeita o seu marido. Está certo? Está posto um abismo entre um e outro. Atravessá-lo significa morte. Mas quem descerá o abismo? Quem descerá no abismo sem encontrar-se com chacais, serpentes, almas encarceradas? São Pedro disse no seu capítulo 2, verso 4 de sua segunda carta: porque se Deus não perdoou nem os anjos que pecaram, eles não pecaram cometendo adultério, eles não pecaram cometendo roubo, eles não pecaram cometendo crime, mas diz o profeta, foi a doutrina de Lúcifer. Ele não estava satisfeito em ser um anjo de luz. E foi que aquela senhora disse: as nossas escolas têm até piscinas. O espírito não estava satisfeito. E ele diz assim: a menos que aconteça algo, Luther King trará 1 milhão de pessoas à morte. O que seria um abismo terrível. Agora em Apocalipse capítulo 9, eu vi isso aqui, ó. Às vezes nós deixamos passar certas coisas por alto. Capítulo 9, verso 2. E abriu o poço do abismo, e subiu fumo do poço, como fumo de uma grande fornalha. E com o fumo do poço escureceu-se o sol e o mar. No 5º anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caía na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E ele então destrancou o abismo. Quando isso for destrancado, o que detém sairá. Mas quando isso for destrancado, elas então darão conta de que estão num abismo terrível. E gritarão tarde demais. Porque sairão pragas e mais pragas. Agora Deus não manda o seu juízo sem antes avisar. Ele desceu no abismo, enfrentou raça de víboras, serpentes, chacais. O diabo
e Satanás tem feito o que quer dos homens, tem feito o que quer das mulheres. Por quê? Os homens se encontram precipitados, os homens se encontram dentro de um abismo, e estando ali, está dentro de sua cova, está dentro de seu reduto, por não aceitarem a corda de salvação. É bem verdade que, conforme Apocalipse capítulo 20, um dia ele será amarrado. Veja aqui, ó. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Mas nós não precisamos de nos alegrar porque o diabo vai ser amarrado. Nós não precisamos dar glórias a Deus por isto. Você entende em que sentido eu estou falando? Porque quando ele for amarrado por 1000 anos, nós estamos no milênio. Nós já subimos para as bodas do Cordeiro. Nós estamos aqui andando entre chacais e serpentes. Por isso Jesus disse: pegarão nas serpentes e não lhes farão dano algum. Porque isso você está fazendo todos os dias. Agora, isso é para os que creem. Isso aqui não é apenas uma mensaginha ajeitada, não. Isto é assim, diz o Senhor: pegarão nas serpentes, porque estamos nos abismos, andando entre cobras e serpentes. E João Batista e Jesus Cristo dizia: raça de víbora, quem vos livrará da condenação do inferno? E eles estavam sempre prontos para dar uma picada. E eles estavam sempre com seus venenos. Pronto. Veja o que Paulo disse aqui como um homem de Deus que era. Você vê a experiência que faz. Eu já estive em lugar no mato, depois que eu saí fora, a gente olhar lá de cima, lá de fora, a gente dá medo, fala assim: mas eu passei a noite ali? Eu passei a noite ali? Sozinho ali? Não é possível, eu passei a noite sozinho ali? Eu estive naquele lugar? Paulo disse na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 25, ele diz assim: 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Você já pensou? Pensa um pouquinho. Será que alguém teria noção de que já passou algum tempo de sua vida dentro de um abismo? Nós sabemos que nós sofremos uma ressurreição. Nós vamos estudar isso aí, porque há muita gente enganada, e o profeta vai provar isso na mensagem, que Elias tem a voz da ressurreição. Ele é a voz da ressurreição. Ele chamaria aqueles que estavam dentro das denominações. Isso é uma ressurreição. E eles tomam isso errado. Então, nesse sentido, você entende que nós fomos ressuscitados. E ele diz assim, citando o que Paulo disse: e estamos assentados em lugares celestiais com Cristo. Na mensagem Almas Encarceradas hoje, parágrafo 37 em diante, ele conta isto. Isso deve interessar muito para vocês. Agora, na primeira visão, isto foi o que sucedeu. Depois que a visão me chegou,
e estive tão debilitado por causa de perder tanto sangue, eu pensava que estava caindo numa eternidade sem fim. Muito já tenho visto esta visão. Primeiro parecia que estava passando por nuvens, logo por trevas, e rapidamente descendo até chegar à região dos perdidos. Nesse lugar eu gritei ao olhar, porque vi que ali não havia fundo. Olha a profundidade. Não podia cessar de cair. Isso era um abismo. Parecia que cairia por toda a eternidade. Não havia onde parar. Que diferença era a visão que tive há alguns meses quando vi que estava além da cortina do tempo na glória com o povo. Que contraste! Enquanto caía, estava clamando por meu pai. Naturalmente, sendo um garoto, isso era normal. Porém, ao clamar por meu pai, encontrei que ele não estava ali. Então chamei a minha mãe: socorro, detenham-me! Porém, tampouco estava ali. Do abismo clamei, e não houve quem pudesse me salvar. Eu seguia descendo, descendo, descendo. Então clamei a Deus. Porém, tampouco estava. Deus também não estava. Não havia nada. Então ouvi o ruído mais triste e deplorável de toda a minha vida. Era algo que produzia um sentido tão horrível que não se pode descrever com palavras. E penso que um fogo literal e ardente seria um prazer ao lado daquilo. Agora, essas visões nunca têm sido erradas. E isto era o sentir mais horrível que jamais tenho tido, e o ruído que ouvi era como de doentes. Então, ao ouvir o ruído, olhei de onde vinha, e eram mulheres. E ao olhar na face, somente se viam de cor verde. Tinham essa pintura verde debaixo dos olhos, tal como usam muitas mulheres hoje. E estavam fazendo um ruído como que de animais. Eu gritei forte: Deus, tenha misericórdia de mim. Deus, tenha misericórdia. Onde estás, Senhor? Se me permites voltar a viver, te prometo que me portarei bem. Isso era tudo que eu podia fazer. Deus sabe, e no dia do juízo ele me julgará por isso que disse. Isso é o que disse: Senhor e Deus, permita que volte, e te prometo que me portarei bem. Quando recebi o disparo nas pernas, já havia mentido e feito muitas outras coisas. Quando olhei minhas pernas, por pouco eu havia sido dividido em dois. Eu disse: Deus, tenha misericórdia de mim. Tu sabes que eu nunca tenho cometido adultério. Isso foi tudo o que eu podia dizer. Eu nunca havia aceitado seu perdão, nem nada. A única coisa que podia dizer era que nunca havia cometido adultério. Logo me levaram ao hospital, e estando nessa visão eu clamei: Deus, tenha misericórdia de mim. Eu me portarei bem se me permitires voltar. Eu sabia que havia um Deus em alguma parte. Eu estava no abismo. Agora isto é a verdade. Logo em um instante eu voltei a mim, a vida natural. Isso me tem preocupado tanto, e até tenho chegado a pensar que nunca tenha eu que ir a um lugar como esse, nem tampouco nenhum outro ser humano. Logo 7 meses depois tive a visão onde estava eu no ocidente, vendo a cruz dourada que descia sobre mim. Agora preste bem atenção. Você vê nesta mesma mensagem o cumprimento disso. Era aqui, na terra. Ele estava na loja em Tucson, e quando ele viu o cumprimento daquela visão, vocês conhecem a história. Vou voltar aqui ao selo para mostrar como Adão cruzou o abismo por causa do amor pela sua mulher. É 4º selo, 16, 17.
era o livro da redenção selado com 7 selos. E ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra era digno de abrir o livro, nem mesmo de olhá-lo. João então chorou porque não se pôde achar nenhum homem digno de tomar esse livro da mão do dono original, para onde voltou depois que Adão e Eva o perderam. Assim foi devolvido depois que eles trocaram seus direitos da palavra, as promessas e suas heranças. Recordem, eles controlavam a terra. Ele era um pequeno Deus, porque era um filho de Deus. E um filho de Deus é um pequeno Deus. Agora, isso não é contrário às Escrituras. Sei que sou estranho, porém Jesus disse: se vós chamastes aqueles a quem chegou a palavra, e a quem vem a palavra de Deus? Aos profetas. Então disse: se aqueles a quem veio a palavra os chamastes deuses, então como me condenais quando digo que sou filho de Deus? Assim eram deuses. Agora, quando você nasce na família, então é um filho e uma parte de seu pai. Quando entrou o pecado, encontramos que o homem ali cruzou o abismo. E o sangue dos touros e bodes cobria o pecado, porém não podia redimir. Senão até que chegasse o cloro verdadeiro, que fechou a brecha e tomou a mancha do pecado e a tirou completamente e a devolveu ao seu pervertedor original, Satanás. Logo a Satanás, e ele agora espera seu tempo de ser aniquilado eternamente. Agora, isso ali mostra o que nós cremos. Cremos que Satanás será completamente acabado, absolutamente aniquilado. O abismo desaparecerá. Aleluia, glória a Deus. Mas veja aqui o parágrafo 18. Eu creio que quando o pecado é confessado sobre a base do sangue de Jesus Cristo, será desfeito de tal maneira. É como quando se lança uma gotinha de tinta negra numa tigela de cloro, se desintegra, tornando-a a seus químicos, e leva outra vez a sua condição original. Assim também funciona o sangue de Jesus Cristo. Isso então coloca o homem novamente do outro lado do abismo, como um filho de Deus. E ele chega a ser, pois até o poder criativo de Deus mora nele. Essa é a noiva. Quando Deus manda que algo seja feito, assim será, e assim temos que chegar a ser. Mas a importância está em primeiro saber se atravessou o abismo. E dentro desse abismo ele mostra que o principal, onde a igreja caiu, foi na doutrina. Lá no Éden, foi a doutrina da serpente. Lá no concílio de Nicéia, o diabo derrubou a segunda Eva, com títulos no batismo, com Deus de 3 pessoas distintas. E você tem cruzado isso pela fé no sangue de Jesus Cristo. Uma vez cruzando de volta, que poder tem essa noiva? Cruzamos ou não cruzamos de volta? É o mesmo que Adão e Eva tinham. Isso foi retornado. Se o livro foi aberto, aberto para quem? Paulo disse que para os que se perdem, o véu está por ser tirado até hoje, está por ser revelado. Mas veja a conjuntura, a ligação, a conexão disto. Nós fomos precipitados no abismo, o abismo doutrinário, e viemos disto, mas Deus cruzou o abismo. Ele abriu os selos e trouxe isto de volta, a palavra original. Agora, se Adão recebesse o livro de volta ali no Éden, o que aconteceria? Ele continuaria com o mesmo poder que ele tinha antes. Se a igreja recebe este livro de volta aberto, com a fé nas mensagens, o que vai acontecer? Ou então estamos do outro lado do abismo ainda.
Tem que esperá-lo ressuscitar para nos atravessar o abismo. Temos ou não temos esta palavra? Agora veja isso no quarto selo. Se tem uma ligação, eu quero estudar justificação, santificação e o batismo do Espírito Santo, e você vai ver isso. Se tem, bem. Se não tem, não tem. Eu sei que você está recompensado se você está prestando atenção, se você está pegando a coisa no Espírito. Veja. E vi 2 lugares. Isso está na Almas Encarceradas, a partir do parágrafo 64. Ele foi e pregou às almas encarceradas que estão no inferno, em prisões eternas até o juízo do grande dia. Observem bem. Ele foi e pregou. Ele abriu os selos, mas não adiantou para elas. Vai continuar no abismo. Não adiantou para elas. Observe bem, o juízo não é agora mesmo. Neste momento não existe o inferno ardente. Se alguém diz a você que fulano de tal está agora mesmo ardendo no inferno, isso não é correto. Qualquer juiz de nosso sistema judicial é suficiente e justo para não condenar um homem antes que haja sido provado pelo jurado. E Deus nunca lançará um homem ao fogo ardente sem que primeiro haja sido condenado pela lei de Deus. O tal primeiro tem que rejeitar a misericórdia. Então você pode ver que cada homem primeiro tem que ser provado. Isso será no grande trono branco. Isso é depois do milênio. Porém, por agora está num lugar como um cárcere. Eu vi em visão ambos os lugares. E pela graça de Deus, não digo isso para ser sacrílego. E se não está correto, que Deus me perdoe. Creio que tenho estado em ambos lugares. Eu vi os redimidos, os bem-aventurados, e também tenho visto os perdidos e onde se encontram. Por isso estou aqui hoje como seu irmão, para exortar-lhes a que fujam desse caminho que conduz ao abismo. Nunca caminhem nesse rumo. E além do mais, você tem tudo para viver no caminho abençoado que conduz às alturas, onde os redimidos estão em gozo e em paz, onde não podem pecar, nem podem estar tristes, porque ali não haverá nada mal. Eles são perfeitos. Tenho visto ambos os lugares. Amém? Glória a Deus. Agora, se há um abismo dentro de você, isso é muito bom. É preferível. Há um abismo, quer dizer, há um profundo, clamando por um enchimento. Então vem aí a revelação da mensagem do fundo clama o fundo. Porque, na verdade, são poucas pessoas que gemem pela volta de Jesus Cristo. Não são todas. A natureza está gemendo, juntamente com os filhos de Deus. Mas nem todos estão gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. Nem todos. Porque se encontram bem, se encontram preenchidos, são laodiceanos da mensagem. Estou rico, estou farto, de nada tenho falta, Deus tem me abençoado, isto e aquilo outro. E os laodiceanos gritam, temos milagres, temos maravilhas, expulsamos demônios, fazemos tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas gemer, chorar, se angustiar pelo dia de Jesus Cristo, como a natureza está fazendo, poucos fazem. Mas isso não pode vir de forma alguma sem algo lá dentro clamando. Eu disse que o menino clamava por enxofre, comendo borracha, pedal de bicicleta, e os médicos constataram que faltava enxofre no seu organismo. Por isso o fundo estava clamando fundo, porque havia um fundo para responder.
E ele disse assim que quando a mulher deseja comer algo, é porque a criança está precisando daquilo dentro dela. Há um clamor lá dentro, é porque há um filho dentro dela clamando. Agora, quando há um clamor pela volta do Senhor Jesus, é porque esse abismo está preenchido. Não está vazio. Então as pessoas andam vazias, melancólicas, descrentes, desanimadas, ora animada, ora desanimada, ora triste, ora alegre. Isto é próprio dos peregrinos, não resta dúvida. Mas eu falo lá do âmago, lá do íntimo. Eu sei, eu conheço um homem que não sabe o que é tristeza lá dentro. Lá no profundo, lá dentro, não tem jeito dela penetrar. Ela trabalha por fora, ela acaba com o seu semblante. Ela lhe produz lágrimas de angústia e de sofrimento, mas ela não pode ir a um lugar. Não há nada que consegue penetrar ali dentro, porque algo já ocupou aquilo há muito tempo. Esse é o tempo de análise, esse é o tempo de inventário. Atravessamos ou não o abismo? Se atravessamos de volta, temos o que Adão tinha. Agora, só tem um detalhe que vocês podem notar aí, vocês que são estudiosos. Ele disse, ela sabe que não é tempo para fazer determinadas coisas, mas isso está nela, está na noiva. Não é tempo apenas. Há algo que detém. Enquanto o irmão Branham era vivo, você sabe, um montinho ali dizendo ele é Cristo, outro dali, etc. Mas não saía as heresias, elas não propagaram, porque ele detinha, o seu ministério retinha aquilo. Mas quando for tirado aquilo que detém, você verá que confusão virá isto. Porque há sempre um ministério que detém. Mas quando o que detém for tirado, então você verá o que acontecerá. Mas tem que ser assim, sabe por quê? Para que se manifestem as genuínas sementes. Isso é bíblico, isso é escriturístico. A experiência do tempo fala. Tem que acontecer. O que detém tem que ser tirado. Agora você guarda bem isto aqui. Preste bem atenção. Se há um fundo clamando, é porque há um fundo para responder. Se há um filho dentro da mulher, naturalmente desejos ela vai ter. Não pense diferente. Porque isto tem que acontecer. Ora, simplesmente tendo fé, você vai ver. Você constatará que isto é verdade. O que clama mais dentro de você? Sinceramente, honestamente. Qual é o maior clamor que há? Quando há uma dor, se clama por um remédio. Busca o médico. Busca o recurso, não é certo? Então, por isso ele veio e disse, se há um fundo clamando, há um fundo para responder. O que clama dentro de você? Um abismo chama outro abismo. Um fundo clama por outro fundo. Nós clamamos e recebemos. Nós alcançamos o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós alcançamos a unicidade. E nós conhecemos e vivemos a santidade e a justificação. Mas há um fundo que clama. Há um profundo. Há algo que clama dentro. Por quê?
nós poderíamos alcançar os melhores e maiores testemunhos aqui dentro. Nós ainda continuaríamos insatisfeitos. Nós ainda continuaríamos clamando por algo mais excelente. Você vê que quando São Paulo falou dos dons espirituais, oh, que maravilha, dom de língua, dom de cura, dom de maravilhas, e cego enxergar, e aleijados andar, porque tudo isso está em milagres, em maravilhas. Depois de falar em tudo isto, em apóstolos, em profetas, em administração e tudo, ele disse: agora eu vos mostro um caminho mais excelente. Porque ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, desse todos os meus bens para os pobres, nada adiantaria. Ele estava neste auge, tudo, ele já tinha clamado. O fundo, os profundos, vamos dizer em escala, já tinha sido preenchido. Disto aí eu já provei, disto aí eu já comi. É como uma mesa farta, e aquilo você vem dando lugar. Como alguém me contou que 3 soldados, voltando da guerra, estavam comentando entre si o seguinte: eu gostaria de ter isto, ter aquilo, como recompensa. Outro dizendo, um deles disse: o rei fica lá na sua recâmara, lá no seu aposento, a gente lutando. Eu gostaria de comer como ele, não é? Eu gostaria de comer. Eu não sei como aquilo chegou no ouvido do rei. Então ele chamou os 3. E ele disse: o que você quer? Parece que um queria uma fazenda. O fundo clamava por uma fazenda. O outro parece que era um navio. Então o rei deu o navio para ele. O que você deseja? Isso foi posto diante de Salomão. Você sabe. Então, e você? O rei queria apanhá-lo. Ele disse: eu quero um banquete. Então ele mandou fazer um banquete. E ele tinha que comer de tudo. E ele comeu até fartar-se. Então, quando ele estava farto mesmo, o rei disse: você não quer mais? Está cheio? Ele disse: estou cheio, estou farto, estou satisfeito, estou recompensado. Aí o rei bateu palma e mandou entrar mais um prato. Esse era o rei dos pratos, era o fazão. Um fazão assado, cheiroso. Estava cheirando demais, então ele provou uma asinha. Prova, come. Prova pelo menos. O rei queria apanhá-lo na palavra. Então ele pegou e provou uma asinha. E aquilo é o rei dos pratos. Ele foi provando e foi comendo. Daqui a pouco ele devorou o fazão todinho. O rei disse: agora você vai morrer. Porque você disse que não precisava mais, você estava cheio. O rei sabia da murmuração dele. Então, você vai morrer. Você tem a oportunidade para fazer seu último pedido. Então ele fez o último pedido. Ele queria todos os colegas dele, todos os colegas dentro da sala do rei. Então o rei editou que deveria estar. E não foi nada não, todo mundo foi chegando, quando não cabia mais, não tinha mais jeito, todo mundo ali dentro e apertado. Era a ordem do rei, porque era a última chance dele, o último pedido. De repente, o rei tinha que entrar. Ele bateu palma e disse: abre alas, porque o rei vai entrar. E o rei era o maior. Então naquela hora apareceu um corredor, porque para o rei tinha que abrir ala. Soldados se gemeram para cá, outros para cá, um espirrou para lá, outro para cá, um espirrou para lá, outro para cá, e o corredor foi aberto. Abriu a ala e o rei entrou.
Então ele se salvou por isto, porque ele disse: ó majestade, o fazão é o rei dos pratos. As demais comidas tiveram que abrir ala para ele entrar. Então ele se salvou, ele pegou o rei. O Senhor mandou o rei dos pratos. Agora veja como Paulo falou. Ele disse: abre ala que o rei vai entrar. Laodiceia está lotada, está cheia, rica, farta, o abismo está preenchido. Mas a noiva diz: abre ala, porque o rei vai entrar. Então isso tem que sair. O que em parte é aniquilado, para o que é perfeito tomar lugar. É isto que tem que acontecer. Mas caso contrário, somos meninos, diz São Paulo. Somos crianças. Então você, a igreja, se torna uma igreja tão madura que sabe disso. Você vai por escala. Isso te preenchia antes, mas agora não preenche mais. Você sabe o que é que te preencherá. Você sabe o que é que clama dentro de você. A mulher, quando está para dar à luz, isso Jesus disse: então você pode chamá-la para um banquete. Você pode chamá-la para dar um vestido novo. Você pode chamá-la para uma viagem de turismo. Não, ela não quer outro assunto. Nada lhe chama atenção, porque ela está com dores de parto, porque o filho está nascendo. É isto que amadurece a noiva. É isso que tem trazido a noiva para a sua posição. Isso eu falo com assim diz o Senhor. Se há um fundo clamando fundo, é porque há um fundo para responder. Mas o que clama? Clama você por falar línguas estranhas? Eu não posso proibir. Clama você apenas por cura divina? Está bem, isso é escritura, é uma boa comida. Nós precisamos dela. Dizem: não temos fé nem para a cura divina. Há cura divina aqui, sim, senhor. Mas há fé para a cura divina, ainda que todo mundo morra. Por quem orar nesta noite, amanhã eu estarei orando pelos enfermos, dizendo que Jesus cura os enfermos, que Jesus expulsa demônios, que Ele faz maravilhas. Mas uma coisa sabe: abre ala tudo isto, porque o rei tem que entrar. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé. Senhor Deus, grande e poderoso Pai, se temos atravessado o abismo, temos recebido o livro aberto de volta, o que vamos fazer com isto? Salomão pergunta o que vale o preço na mão do tolo. O Senhor nunca deixaria suas pérolas preciosas nos focinhos de porcos, porque eles fuçariam a lama com elas. Mas o Senhor está dando essas pepitas tão preciosas, é para quem sabe dar valor. Rebeca recebeu aquelas dádivas do mensageiro e naturalmente com muito regozijo, muito prazer, mas maior foi o seu prazer ao cair nos braços do seu noivo. Glória a Jesus, aleluias. Que grande é este prazer que nos dá os dons, estas maravilhas todas. Tudo isso está bem, Senhor, mas deixa-nos cair em teus braços agora. Fortifica-nos na fé agora, ó Deus. Faça tocar a campainha do peitoral de Arão, Senhor, e faça o rítulo brilhar, ó Deus, com correspondência do Espírito Santo no abismo do coração de cada um. Há um clamor por uma coisa que preenche de fato esse clamor. Aleluia, glória a Deus. A essas alturas, o que é esta dor? O que é essa doencinha? O que é esta doença?
Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Põe a mão sobre o outro, um ao outro, e cura um ao outro. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Sem dúvida alguma, cada pessoa aqui tem uma doença, porque está no ser humano. Cure um ao outro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Atravesse o abismo da dúvida, passe por toda essa conjectura, sobre todo razoamento, tome Deus em sua palavra e saia daqui forte na fé, dando glórias a Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Ora vem, Senhor Jesus! Ora vem, Senhor Jesus! Ora vem, Senhor Jesus! Ora vem, Senhor Jesus! Aleluia, aleluia, aleluia! Glória a Deus! Que o Senhor venha a qualquer hora. Estejam todos seguros. Tudo que Deus tem permitido acontecer com a sua noiva, é Ele somente, guiando aquilo. Volte confiada, volte confiado, crê somente, não temas, crê somente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Somente crê, somente crê, tudo é possível, somente somente crê, somente crê, tudo é possível, somente crer. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Há um abismo entre a fé e a dúvida. Glória a Jesus. Fique com a fé na palavra. Amém? Quantos creem em Atos 19? Glória a Jesus, aleluia. Que Deus cure as pessoas que vão usar essas peças de roupa. Isso é o mais simples. Para Deus, para o Senhor Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Cura, Senhor, e liberta, como aconteceu nos Atos dos Apóstolos. As pessoas que vão usar essas peças de roupa, e todos os pedidos são apresentados a Ti, Senhor, com fé na Tua palavra. E o Senhor conhece o desejo de cada coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.